Hey everybody, Braden Chase here e seja bem-vindo para mais um episódio de English Hackers TV. Estou aqui com o meu parceiro, não, companheiro? Parceiro, pode ser, né? Parceiro, pode ser, não sei qual palavra usar. O cara ali, bem, do meu lado, ele está ali, do meu lado. Esquisito. Tá, oi. Aqui, o Fábio aqui, como você tá, Fábio? Tudo bem, obrigado. E você? Tô bem, obrigado. Tô aqui com camisa amarela, tô feliz. O sol tá, o céu azul ali, tá bom. Estamos bem. Hoje temos um assunto interessante para falar hoje que é, por um lado, meio óbvio, mas por outro lado, tem um segundo lado disto que eu acho que muitas pessoas esquecem. Eu queria falar um pouco sobre aquilo. E esse assunto é pronúncia. Tá? E pronúncia distinto de simplesmente fala. Muitos dos cursos, dos professores chegam e começam a falar com seus alunos, tá, você só vai lá e praticar, vai melhorar a sua pronúncia. Como? Primeiro, tá? E como você vai melhorar a sua pronúncia? E dois, tipo, um pouquinho de história, né? Para começar isso aqui. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um certo costume de que, tá, com criança, só joga as crianças, brasileiros, mexicanos, chineses, japoneses, que estão aqui nos Estados Unidos. Joga eles lá na escola, eles vão aprender. As crianças, os jovens vão aprender. E, de certo modo, vão aprender a falar, e até, tipicamente, muito, muito bem. A pronúncia deles se torna muito boa. Porém, eles só conseguem aprender a conversação do dia a dia. Quando chega no assunto de trabalho, ou de ser profissional, ou de progredir de alguma forma, de entrar na faculdade, eles não têm a capacidade linguística para poder alcançar esses níveis maiores. Uma das razões porque o número de pessoas nos Estados Unidos que são de outro país e que estão tentando entrar na faculdade é minúscula, pequena? Minúsculo. 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 Minúsculo, é difícil para mim hoje. É minúsculo porque eles nunca aprenderam esse nível de linguagem maior. Tá? Eles só aprenderam a pronunciar. Então, simplesmente pronunciar não é suficiente. Tá? Porém, eles estão enganando as pessoas. Tá? Pensando, eles pronunciam muito bem, então eles devem ter esse nível muito alto de inglês. Tá vendo o desafio que temos, né, com essa situação? Então, dentro do curso completo de inglês, e tudo que eu faço, eu ensino essa base. Eu ensino o conhecimento, o vocabulário, a gramática, a estrutura, tudo que você precisa para poder realmente conseguir o nível de conhecimento e capacidade linguística para poder entrar na faculdade, ou ter um emprego, ou ter mais clientes dentro da sua empresa, ou seja o que for, né? Porém, ainda fica na mente essa ideia de eu só vou lá praticar e aí minha pronúncia vai ser suficiente. Tá, eu falei bastante com ela, eu estou nos Estados Unidos faz 5 anos, todo mundo me entende. E ignorando o fato de que as pessoas realmente não estão entendendo tão bem e estão ficando muito irritado. Eu lembro, só semana passada, alguém chegou, estava falando comigo uma palavra e estava contando história, falando, tá, eu fui lá para esse cara, se aqui nos Estados Unidos ele é brasileiro, fui lá para esse cara e ele falou, eu falei isso para ele, ele falou, não entendi. E eu falei de novo para ele, não entendi. Eu fiquei tão chateado porque ele estava sendo tão ignorante comigo, porque ele não conseguia me entender. As outras pessoas conseguem me entender, porque ele não consegue me entender. E aí eu perguntei, professor, como você falou a palavra? Ele falou para mim, Oren, que é o nome de uma cidade que tem aqui por perto. Mas o problema é que a cidade não é chamada de Oren, é Orem. Tá? Para o ouvido brasileiro, isso é uma coisa pequena. Né, Fábio? Isso é uma coisa tipo, não sei, quase idêntica? Que isso? Orem.
Oram. Mas para nós, não é a mesma coisa. Completamente inconectável. Orem. Oram. O que é essa palavra? Não sei. Não é uma coisa. Sabe? E por isso eu queria falar um pouco sobre pronúncia. Tá, então a primeira parte de pronúncia que eu queria falar, eu estou falando bastante, Fábio, você precisa falar. Não, você é o professor aqui. Você é só o backup. Seu backup aí. Tá, então faz uns comentários aí. Eu Tá, vou pode falar deixar. isso, tá, sobre a pronúncia correta e vergonha e por que seria você precisa aprender pronúncia correta. Tipo, focalizar na pronúncia. Não, focalizar de propósito em estudar e melhorar sua pronúncia. Por quê? Me dá umas razões ou uma razão de por que isso seria importante. Você está perguntando para mim, né? Isso. Não, então, uma das coisas pode ser exatamente isso aí que você falou. Uhum. Não que as pessoas vão se irritar com você vai ficar com medo delas, mas Uhum. se você se pronunciar melhor, isso já na tua própria cabeça te dá um pouco mais de confiança na hora de se comunicar com estranhos, Uhum. Muito bom. né? Então, eu diria que é praticamente impossível ficar 100% igual a um nativo. É muito difícil. Ou, pelo menos, o tempo que levaria para isso, ele é exponencialmente desproporcional ao tempo que você levaria para falar 80% da língua. Isso. Esses 20% que vão faltar para sempre, você teria que estudar uns 600 anos. Então, não vale a pena Uhum. chegar num nível doentio de querer ser um nativo, né? Uhum. Eu, pelo menos, Concordo. já entendi isso e eu já percebi Uhum. que não é. É, com certeza. Mas existe um limite entre ser realmente relaxado completamente e poder falar algumas coisas com um pouco mais de destreza para que um americano nativo te entenda. Isso. Muito bom. Muito bom. Dependendo do lugar onde você estiver, se você estiver, por exemplo, em grandes centros, Nova York ou Miami, Orlando, Flórida no geral, Uhum. você não vai ter tanto problema. Mas com um americano que não tem muito contato com estrangeiros, é bem difícil. Isso, exatamente. E nos Estados Unidos, eu diria que é em torno de 60% do país não mora nessas cidades centrais, né? Nessas Ou mais, cidades grandes, é. sabe? Pessoas de fazenda, né? Que não são pessoas, tipo, são pessoas inteligentes, pessoas normais, mas simplesmente não têm contato. Nunca É, ouviu o sotaque brasileiro. Não, é. oram. O que ele falou? Não sei. Tá. E, tipo, não é chatice. É simplesmente Sim. que certas coisas no inglês são importantíssimas. E, por sua dificuldade no português, são tanto faz. Tipo, uma coisa de. Right? No português, praticamente o mesmo som. De. Sim. Right? Dia. No inglês, essas são letras diferentes. Tipo, isso é completo. Não. Confusão para sempre sobre isso, né? Não dá. Tá, então, esse lado de vergonha, tipo, igual o Fábio falou, aqui o povo não vai rir de você. Tá? Talvez as crianças, não crianças, tipo, o segundo grau tem pessoas chatas, né? Jovens, adolescentes é chato. Sorry. Isso é no Brasil também, né? Ah, Mas adulto, tipo, isso não faz parte da nossa cultura. Sabe? Você ouve um sotaque, você só ouve um sotaque. E, tipo, normal que só. uhum. Mas, se você está se julgando, minha pronúncia está certa, você vai, tipo, se atrapalhar ao falar. Você vai ficar com tanto vergonha por si próprio que você não vai Uhum. conseguir se comunicar. Então, precisa uma certa... O que você falou? Relaxo? É um relaxo. Uma palavra nova para você. É, eu queria falar relaxadez, mas eu É, disse, mas esse relaxo que eu falei foi no mau sentido, de ser relaxado e não querer praticar bem a pronúncia, tá, fazer de não é qualquer assim. jeito. Enquanto que um pouco mais de estudo
em pronúncia especificamente, poderia te ajudar a tirar de situações difíceis. Isso, exatamente. Muito bom. Obrigado. Tá, então esse é o primeiro lado, né? Dentro da sua cabeça própria de se você acertar a pronúncia melhor, melhor e melhor, focalizar de propósito, tá? Essa pronúncia, esse som, esse vogal, esse consoante, focalizar e praticar aquilo, vai fazer com que você se sente mais confiante, mais confortável já justamente dentro do inglês, tá? Então, isso é dentro de você, tá? O outro lado disso, que é muito importante, é sobre a comunicação que você vai ter com as pessoas. Igual aconteceu com esse meu amigo de orem, 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 orem. Ele achou que ele estava falando certo e que o problema estava com o cara ali. Mas o problema era ele não estava falando certo. Tá? Isso é muito importante para cuidar disso. Para que... Não, para quê? Porque quando você fala... quando sua pronúncia não é dentro dos limites de aqueles 80%, que o Fábio falou, se sua pronúncia está fora daquilo, não está 80% correto, está lá para 60% correto, nossa mente, isso é coisa de ser humano, não coisa de americano, né? Mas coisa de ser humano, precisamos processar muito mais para poder decifrar o som correto do que você está falando. Ou seja, precisamos prestar muita atenção em como você está falando, ao invés de prestar atenção no que você está falando. Tá? Quando a pronúncia não está dentro desses limites, né, 80%, 85% de accuracy. Acuracidade. Né? Oi? Acuracidade. Acuracidade. Nunca ouvi essa palavra. Olha aí, todo mundo, estou aprendendo palavra. Acuracidade. Gostei. Não é muito usado também não, viu? Talvez por isso eu não conheço. Acuracidade, eu gostei. Tá. Vou até pesquisar aqui. Você está olhando no... Beleza. De ser correto. Essa... Oi? É uma palavra? Tá. Sim. Bom. Tá. Então, essa acuracidade, de pronúncia, nós podemos fazer alguma coisa, né? As pessoas que estão te ouvindo vão, primeiro, não precisar pensar. Eles vão poder relaxar mentalmente e, portanto, por não prestar tanto atenção em como você está falando, eles vão poder prestar atenção em o que você está falando, que é o propósito de comunicação. Tá? Eu conheço outros americanos que têm um vocabulário maior do que eu. Eles conhecem mais palavras, a gramática deles é melhor, eles não ficam errando com masculino e feminino, igual eu faço o tempo todo. Mas é difícil para eu ouvir eles falando português. Porque é aquele arranhado, é aquele difícil, a pronúncia deles está fora. E minha pronúncia não é perfeita, sabe? Vocês sabem, né, dentro de algumas frases, que eu não sou brasileiro, que minha pronúncia não é perfeita, mas todo mundo me entende. Todo mundo consegue ouvir minhas histórias e entender tudo que eu estou falando. Uhum. E esse tipo de coisa que eu quero para você. Eu quero que você seja pelo menos igual ao meu nível de português no inglês, ou melhor. Tá? E, sinceramente, meu português em anos passados era muito melhor do que agora, porque eu estava praticando. Eu já dei aula de português, na verdade, ensinando para muitas pessoas. É bem, bem interessante. Porém, é algo que eu quero... É necessário que vocês atingem um nível de pronúncia, de acuracidade, não, o que é? Acuracidade de pronúncia suficiente que nós, como americanos ou falantes de inglês, australiano, qualquer, consegue relaxar e prestar atenção no que você está falando, ao invés de como você está falando. Tá? Então, por favor, focaliza, tira tempo dentro do seu dia a dia, nos seus estudos de inglês,
ao invés de simplesmente focalizar no verbo to be ou outros pontos gramaticais, pega pronúncia, tá? E, por favor, pega coisas que são mais simples do que o TH, né? Para começar. Pega coisas que são um pouquinho mais fáceis. Começa com D e T, né? Isso é algo mais simples. Começa com M ou N. Esses são mais simples também. L, outra opção, né? Que tem bastante variação no inglês, mas faz sentido, não faz, Fábio, quando você pega? Eu estou lembrando de uma história aqui, é até engraçado, porque eu lembro que eu recebia pessoas dos Estados Unidos aqui e tinha uma mulher que vou falar em português, né? Charlotte. Charlotte. Okay. Esse é o nome dela em inglês, né? Right. E eu me lembro que eu fui falar o nome dela para uma outra pessoa. Ah, não, eu estava falando com a Charlotte. Yeah. E ela não entendia o que eu estava falando, cara. E eu sei que eu não sei falar isso até hoje. Yeah. Como você diz isso em inglês, o nome dessa pessoa? Nome. What? Charlotte. Charlotte. You see? Yeah. Charlotte. It's hard. No. It's hard. Charlotte. Charlotte. Yeah. Because, tô falando em inglês já. O sotaque português arrasta para você falar um Charlotte. Charlotte. Exactly. Ta-da. Assim, yes. Yeah. Yeah. E você já estava falando inglês, né? Sim, situação, já estava falando, conversando tranquilo. Mas aí tinha aquela palavra, aquele desafio, aquela coisa, tá? E na cabeça o que acontece? Na próxima vez que você vai falar com ela, você já vai meio travado de novo. Esse vergonha. Você, ao invés de chamar o nome dela. Faz tempo isso, mas eu me lembro. Foi uma das poucas vezes assim que eu não conseguia, que eu lembro de ter repetido 2, 3 vezes, e ela não estava entendendo do que eu estava falando. Até eu apontar, Charlotte. Charlotte. Ok, Charlotte. Yeah. Mas aí você aprendeu. Olha aí, eu aprendi uma palavra, você aprendeu algumas pronúncias, né? Charlotte. Isso aí. Charlotte. A pronúncia é lit at the end, no final, né? Nós fazemos Charlotte. Sim? Charlotte. Charlotte. Yeah. Thank you. Se escreve com O, e por isso a confusão. Charlotte. Exatamente. Mas se pronuncia lit. Charlotte. E tem razão, tipo, tem regra para isso que eu posso explicar, tá? Tipo, mas você nunca vai aprender essas regras de pronúncia para saber como pronunciar se você não focalizar naquilo. Sabe? Você tem que focalizar na pronúncia ou não tem chance. Você é bem duro com isso. Você sempre vai viver com esse meu outro amigo. Orem. Que deixa o americano chateado porque ele não consegue falar minha língua corretamente. E deixa ele chateado, meu amigo, porque ele fala, por que o americano não consegue me aprender? E todo mundo fica com raiva, tá? E a solução é simplesmente focalizar na pronúncia. E aí, se você consegue pronunciar palavras corretamente, eu não aconselho isso, mas isso é um fato. Se você consegue jogar palavras corretamente, pronunciar corretamente, você não precisa de gramática. Só começa a jogar palavras. Se você está pronunciando corretamente, vamos entender, vamos começar a entender, porque ela falou car, black is there. The black car is there. Oh, hey, there's the black car, right? Tipo, vamos entender, vamos poder estruturar e entender. Se tivermos os sons corretos para poder entender o que está acontecendo. Se você falar o black, cara, easy, very, right? Não tem americano no mundo que vai entender isso, tá? Eu lembro a primeira vez. Isso é só sotaque, né? Eu tenho sotaque no português também. Eu já falei várias coisas erradas, eu entendo. Já passei vergonha por isso também. Mas eu lembro até a frase que eles ensinam na escola. What's your name? Pergunta típica, né? Ensina na escola, todo mundo sabe, já ouviu essa frase, né? What's your name?
E aí eu lembro, eu estava andando na rua e um rapaz olhou e falou, "Ei, aí, what's your name?" And I'm like, watch? Para vocês que não sabem, watch significa o relógio de pulso, né? Que está aqui, watch. Watch your name. E na minha mente, não sendo tipo duro ou difícil, nada disso, eu pensei, watch my name? O que meu nome vai fazer? Porque significa relógio do pulso, watch my name is Braden. Tipo, eu literalmente, não por raiva, nem por orgulho, nada disso, eu não entendi. Ele falou o som incorretamente. Eu não consegui entender. Eu fiquei ali. Eu tive que perguntar para o meu amigo, o que ele falou? O que ele está falando? What's your name? Oh, hi, Braden. E aí eu conseguia falar com o cara. Só por causa de um sonzinho. What's? Watch. Que no português parece super parecido, né? Uhum. Mas para nós, mundo de diferente. A pronúncia é bem importante. Tá. Então, mais alguma coisa para adicionar, Fábio? Não, curiosidade até. Você que gosta de estudar a origem das palavras, você acha que, ou não sei se você já viu, você acha que o watch, você chama watch pelo fato de você dar uma olhada rápida no pulso? Eu não sei, faz sentido, né? É? Teoria que watch the clock, where's your watch? Porque antigamente era pelo correio, né? Você tinha na bolsa, relógio de bolsa. Correia, uma correia. Correia? O que eu falei? Era um relógio de corrente, na verdade. Né? Corrente, isso, é melhor, corrente. Relógio de corrente, tá? E watch, boa pergunta. Alguém de vocês, né? Vai lá e faz pesquisa e fala pra gente, né? Como é que é, porque eu não sei. E outra coisa, você já ouviu falar também que foi inventado pelo brasileiro, o fato de usar no pulso? Não, não vi isso, não. Você sabe quem foi? O mesmo brasileiro que inventou o avião e não aqueles irmãozinhos lá. Right. Conhece essa história? Eu conheço. Isso está fora de nosso assunto. Né? Nosso assunto. Beleza. Mas... então, porque ele voava nos balões, né, no princípio, e ele precisava controlar o tempo. De alguma coisa, faz sentido. Faz sentido. E aí precisava olhar rápido e ele colocava no pulso. Marcar. Faz sentido. Eu sou um grande admirador do Santos Dumont e o domínio albertosantosdumont.com.br é meu. Yeah? Yeah. Nice. Good job. Mas beleza. Obrigado a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Se você gostou dessa lição, por favor, coloque uns comentários aqui, uns likes, inscreva-te. O que é? Subscribe? Inscreva-se. Inscreva-se aqui. Nem sei quais são essas palavras, desculpa. E vamos estar aqui mais uma vez para te ajudar com o seu inglês. Tá bom? Tchau. Tchau.